1 Pedro, capítulo 4. São só 19 versículos, são rápidos, nós vamos ler tudo de uma vez. Eu leio, vocês acompanham. Depois a gente volta para poder fazer o apreço de texto a texto. Tá bom? Todos encontraram? Vamos lá então? Vivendo para Deus. Portanto, mais uma vez, ou uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, nas idolatrias repugnantes. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito de Deus. Vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutualmente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento de Deus pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, será que ao ímpio e pecador? Ou melhor, se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Se vocês lembram bem, nós estávamos fazendo a exegese de toda a carta. Já fizemos o capítulo 1, 2, 3 e hoje é a vez do capítulo 4. Você se lembra, a gente já falou sobre isso, que todo o ambiente cultural que havia naquela época, principalmente em Roma, como é citado no primeiro capítulo, no segundo capítulo dessa carta, era um ambiente de uma revolução, estava para acontecer uma revolta. Como nós já falamos, mais possivelmente essa carta possa ter sido escrita próximo da revolta de Nero, quando ele começa a atear fogo na cidade velha de Roma, para poder reformar a cidade. E ele usa os cristãos para poder tomar culpa, sendo que os cristãos, então, eles não eram tão perseguidos abertamente. Começa, então, uma perseguição muito forte. Muitos dos romanos que aceitavam o Evangelho, eles eram tomados das suas posses, eles perdiam suas casas, perdiam o título de cidadania romana e, em último caso, eles eram também decapitados. Acontecia muito dos que não eram cidadãos romanos, de eles serem usados como tochas vivas. Lá onde eu
cheguei a mostrar o vídeo para vocês, ali onde começa a cidade do Vaticano, mais retangularmente, para o lado da saída, de quem olha para a Capela Sistina, antigamente tinha um lugar ali chamado o Jardim de Nero. Então ele pegava os crentes, ele batia bastante e torturava e fazia com que as pessoas negassem o nome de Cristo. Nós já vamos passar pelo versículo que fala sobre isso. Se a pessoa, contudo, não negasse, uns eram esfolados vivos e outros eram banhados em um tipo de betume, amarrados nas colunas e incendiados, enquanto o Nero passeava. Quando nós falamos sobre vida cristã, quando nós falamos sobre evangelho, nós frisamos claramente que evangelho é um estilo de vida, evangelho é uma forma de você viver. O evangelho não é uma espiritualidade obsessiva, o evangelho não é um tipo de roupa que você veste, o evangelho não é o tipo de palavra que você usa. O evangelho, quando você aceita o evangelho, quando as palavras de Cristo estão em você e você está em Cristo, você passa a viver de forma como Cristo viveria se ele estivesse fisicamente do seu lado. Então, quando nós começamos essa exegese dessa carta, nós colocamos uma frase no topo de toda a thumb, você vai no YouTube, tem lá os vídeos. Será que você sofre por amor ao evangelho? Porque às vezes a gente passa assim, umas dificuldades no trabalho, já acha que está sofrendo por amor ao evangelho. Às vezes você passa uma dificuldade em casa porque seu companheiro, sua companheira não é da mesma fé que você acha que isso é sofrimento por amor ao evangelho. Aqui nós vamos perceber o que é o sofrimento pelo amor ao evangelho. Você sabe de onde veio o nome cristão? Tecnicamente, tem 3 lugares no Novo Testamento que aparece a palavra cristão. E em todas as 3 é um xingamento. É como se hoje, em português, eu fosse chamar você de Cristozinho, porque você tenta imitar a Cristo. É um diminutivo, é uma forma de vulgarizar. Então, quando uma pessoa era chamada de cristã nessa época, era uma forma de menosprezar a fé. Contudo, tudo isso que aconteceu e o Evangelho chega para nós com essa forma tão pura, tão limpa, demonstrando o real significado da palavra de Deus, do Evangelho de Deus na vida do homem, você consegue identificar que ser cristão é mais do que um encontro semanal no domingo. Louvor a Deus é mais do que você estar aqui dentro. Um culto de adoração, ele começa lá na tua casa, quando você acorda de manhã. É o jeito com que você fala com a sua família, é o jeito com que você trata os seus filhos, é o jeito com que você faz negócio, é o jeito com que você dirige. Este é o real evangelho. E quando Pedro, quando Paulo, quando João escreve as suas cartas, encorajando os seus discipulados, encorajando os seus seguidores a viver de forma digna. Lembra quando nós fizemos a exegese da carta de Paulo aos Filipenses? Vivam de forma digna do Evangelho. Não adianta eu estar aqui bonito, falando, pregando versículos e lendo a Bíblia, sendo que ali fora eu sou um péssimo exemplo de pessoa. Quem me conhece é minha esposa. Quem me conhece os meus filhos. Porque eles estão comigo o tempo todo. Então, quando a gente fala sobre estilo de vida, evangelho, estamos falando de pessoas que decidiram morrer. Pessoas que abriram mão das suas vidas. E foi isso que Jesus disse. Negue-se a si mesmo. Tome a sua estaca de execução, a sua cruz. Venha após mim, porque eu vou ser executado numa cruz. Como se fosse um criminoso. E como Paulo fala em Gálatas, já não sou eu que vivo mais. É Cristo que vive em mim. E essa vida que agora eu vivo nesse corpo é para agradar o Filho de Deus. Que morreu e se entregou por mim no meu lugar. O Evangelho é um estilo de vida. Pregação de Evangelho não é isso aqui que a gente está fazendo agora. Isso aqui é um anúncio de uma coisa que está escrita, vocês vão internalizar isso no coração. Pregação do Evangelho é o que nós falamos no primeiro capítulo dessa carta. Quando as esposas primeiro ou segundo, terceiro, já não lembro, mas no início da carta, quando as esposas se convertiam ao Evangelho e os maridos romanos não eram da mesma fé, elas poderiam ser mortas pelo marido, porque mulher naquela época era um objeto. Mulher naquela época era uma possessão. Então, Pedro diz o seguinte, você tem que evangelizar o seu marido
em palavras, com o seu comportamento. Porque se você for falar com ele, se você for se sobrepor a ele, ele já vai dar um jeito de acabar com isso. Então hoje, nessa era que nós vivemos, não adianta falar bonito. Não adianta colocar um hino da Cassiane no carro enquanto você dirige. Se o seu comportamento lá na rua não é digno da palavra que você prega. Evangelho é um estilo de vida. Então ele começa dizendo assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armem-se também vocês mesmos com o mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ele fala, portanto, porque ele estava dando sequência ao capítulo 3. Lembre-se que quando a carta foi escrita, era um rolo de pergaminho e era lido de uma vez só. Não tinha capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, era toda uma história. Nós, lá para o século XVIII, XIX, que a gente começou a colocar capítulos e versículos. Mas era tudo um texto só. Então ele fala, portanto, para dar ligação com o texto da aula passada, do vídeo passado. Cristo sofreu na carne. Se o Filho de Deus decidiu vir, como diz Paulo, Gálatas capítulo 4:4, ele é ser humano, nascido de mulher, debaixo da lei, para tentar ganhar os que estavam debaixo da lei, se ele sofreu na lei, se ele foi morto pela lei, o que te faz pensar que a igreja vai ser aplaudida? Nós vamos sofrer também. E temos que ser preparados para isso. Atos, quando Jesus sobe, ele fala, vocês receberão do alto o quê? Poder, dinamis. Vocês receberão capacidade. Vocês serão capacitados para ser as minhas testemunhas. E não é testemunha com a conotação que nós temos hoje no século XXI. Testemunha naquela época era mártir. Era uma pessoa que se dá a morrer pela verdade que ele acredita. Então, quando aqui fala que do mesmo jeito que Cristo se entregou para sofrer, armem-se vocês também com o mesmo entendimento. Naquela época, quase 2000 anos atrás, uma pessoa que aceitava Cristo era assinar o atestado de óbito. Era certo que ele ia ser perseguido. Era certo que ele ia morrer. É por isso que você vê que diversas vezes as pessoas estão mudando. Paulo, Áquila, Priscila, eles sempre estão mudando. Estão sempre viajando, tentando fugir daquilo que era perseguição. Mas aquele que sofre na carne deixou o pecado. O que isso significa? Às vezes, o sofrimento que nós temos é uma forma permitida que Deus usa para que nós possamos nos aperfeiçoar e crescer espiritualmente, deixar de pecar. Versículo 2, para que no tempo que lhe resta nessa carne, não viva mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Isso resume muito bem aquilo que nós falamos, que Paulo fala também em Gálatas. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E essa questão de você abandonar a sua vida e viver a vida do Evangelho é um sinal que você realmente nasceu de novo. Para você nascer de novo, você tem que morrer. Por isso que existe o símbolo do batismo. Ele fala que no tempo que resta nessa carne, na nossa época de vida, enquanto nós temos fôlego, temos que viver o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho, em hora e fora de hora, a tempo e fora de tempo, em toda ocasião, sempre que for possível. Basta-nos que no tempo passado de nossa vida tenhamos agido segundo a vontade dos gentios, dos povos pagãos que não conheciam o Evangelho. Aqui a palavra gentio vem para poder substituir a palavra pagãos que nós vemos na NVI. E tenhamos agido segundo a vontade dos gentios, entregando-nos às dissoluções, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Então ele fala o seguinte, o tempo da vida dissoluta de vocês acabou. O tempo do oba-oba, das festinhas, acabou. Ele fala aqui sobre as orgias, as festas, aos cultos, aos deuses que tinham sacrifícios sexuais, as bebidas, as drogas. Acabou. Vivam o resto da vida de vocês para Deus, como um culto racional a Deus. Igual está escrito em Romanos capítulo 12. Ofereçam-se a si mesmo como um culto racional, que mostra a lógica do seu culto. Qual que é a lógica da sua adoração? Você entende por que você adora a Deus? Você entende a razão pela qual você se junta para adorar a Deus? Existe um motivo por isso. Então chega de essas embriaguezes, as orgias, as bebedices.
Isso aqui está falando daquele tipo de festa que era muito comum naquela época, 2000 anos atrás, você achar aqueles que se diziam crentes entornados pelas ruas. Porque eles iam para as festas aos deuses Dionísio, Baco, ou Ista, qualquer outro deus de cunho sexual, e eles enchiam a cara até de manhã. Uma coisa é você ter um hábito de almoçar, tomar um vinho, tomar ali uma cervejinha, alguma coisa simples. Outra coisa é você, como se diz, né, meter o pé na jaca e cair para chutar o pau da barraca, né? Lá em Minas, chutar o balde. Porque a gente sabe que o controle que o ser humano tem é fraco. Então nós precisamos nos revestir de Cristo para viver uma vida sóbria. Daqui a pouco nós vamos passar por um texto que fala, vocês têm que ser sóbrios, vigilantes. Não está falando de bebida alcoólica, está falando de sensatez. Nós precisamos olhar e discernir o tempo. Antigamente você conseguia sair na rua e você via como é que estava a situação. Pelo ar que tinha, você já conseguia perceber. Agora é guerra para todo lado, é bagunça de toda forma. Isso dentro e fora da igreja. O que está acontecendo dentro da igreja? Quanto nós temos falado e ensinado a respeito da igreja? Que tem sempre levado as pessoas como se fosse... Lembra do filme Matrix? Cada ser humano era comparado com uma pilha. E o cara estava lá só para ser sugado. É isso que está acontecendo. Você vai na igreja, Jesus, Deus, Criador, Espírito Santo, você quase não ouve falar. Mas de dinheiro, de bênção, prosperidade, de campanha, meu Deus, parece que o culto só gira em torno disso. Perdemos o foco. Perdemos o centro da adoração. Lembra quando nós falamos da exegese que a gente fez na carta de Filipenses? Que Paulo compara o crente como se fosse um corredor, que na época dos Jogos Olímpicos e Istmicos tinha aquela faixa e o homem tinha que correr todo o percurso pisando numa linha desenhada no chão. Mesmo que ele ganhasse, em primeiro lugar, se ele tivesse pisado em algum momento fora da linha, ele não ganharia o louro da vitória? Exatamente isso. O crente tem que viver pisando sempre na linha, de olho nas situações, o que está acontecendo. Será que o comportamento que eu tive agrada a Deus? Será que o comportamento que eu tive expressa o evangelho para o meu irmão? Será que ela vai me ver na rua e vai falar que eu sou um homem de Deus ou que eu sou... O que eu estou transparecendo para as pessoas? Isso tudo está embutido na vida do evangelho. Porque o evangelho é um estilo de vida, o evangelho não é uma modinha. Depois ele fala que eles se estranham que vocês não se juntam mais com eles no excesso e na devassidão e falam mal de vocês. Versículo 5. Aqueles que hão de prestar contas, aquele que é competente para julgar os vivos e mortos. Então, naquele tempo vivíamos dessa forma, hoje não vivemos mais. Então, as pessoas que nos julgam, principalmente os parentes, os amigos, que eram aquelas pessoas que iam para farra com a gente, e via todas as coisas que a gente fazia. As pessoas do trabalho, vê como é que a gente trabalha, vê como é que a gente fala, como é que a gente age. Quando a gente para de agir dessa forma, eles começam a criticar. Aí daí vem o nome, o cristãozinho, olha o crente. É exatamente disso que o Pedro está falando aqui. Lembre-se que essa carta foi endereçada para uma sociedade há 2000 anos atrás. E as pessoas poderiam correr o risco de ser mortas só por ter o nome de cristão. Então eles vão prestar contas a Deus, porque quem julga toda a situação é Deus. Depois ele fala aqui, por isso, pois o evangelho também foi pregado aos mortos para que, embora julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Lembra no capítulo 3, versículo 19, 20, 21, 22, que a gente falou sobre aquele texto polêmico, muito difícil da gente interpretar, que fala sobre a pregação de Cristo no mundo espiritual, e nós demoramos um bom tempo aqui falando, explicando a respeito do texto. Aqui ele fala a respeito de pregação a mortos, mas não é mortes físicas. Não é uma pessoa que morreu. A palavra é bem clara, que o homem foi ordenado que morra uma única vez, seguindo-se após isso o juízo. Mas que em Hebreus, nós cremos que a pessoa, ao momento que morre, está selada a sua vida. Então Deus é que sabe, o julgamento foi realizado e essa pessoa presta conta com Deus, para bem ou para mal. Aqui a pregação a vivos e mortos fala das pessoas, como nós, que já estamos mortos para o pecado. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala isso.
que a lei de Deus, a lei que foi dada lá 3.000, 4.000 anos atrás, a lei que foi dada no Sinai, ela é pura, ela é santa, ela é boa. Mas se não fosse a lei que me falasse que eu sou um pecador, eu não saberia o que é o pecado. Aí mais na frente, no discurso dele, Paulo vai dizer, é por isso que a lei me matou. Eu para a lei estou morto e já não vivo mais. Então se eu estou morto para a lei, eu estou vivo para Cristo, eu estou vivo para Deus. É disso que Pedro está falando. Os mortos aqui se tratam das pessoas que resolveram abdicar a sua vida, estar mortos para o mundo, estar mortos para o pecado, para viver a vida de Deus. Também fala em Colossenses, também fala em Efésios, nós, os que outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, lembra? Já falamos sobre isso aqui. Então o texto, quando fala que o evangelho foi pregado a mortos, é nesse sentido. Pregação aos que decidiram morrer no corpo, no pecado, para viver o resto da vida para Deus. E ele fala depois, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, aqui é que fala sobre os sóbrios, mantenham-se sóbrios para suas orações. O que ele quer dizer com isso? Muito tem se falado a respeito da volta de Cristo. Os milenianos, os pré-milenialistas, os pós-milenialistas, tribulacionistas, pré-prós, uma bagunça toda aí que fala a respeito disso. Para nós isso não interessa em nada, porque nós cremos na graça de Deus. O que Deus mandar com que a gente faça, a gente vai fazer. É para passar na grande tribulação? Amém, vamos passar na grande tribulação. Não, Jesus vai vir e vai arrebatar todo mundo. Ótimo, glória, já vai cortar o caminho na metade. Mas para nós o que interessa é estar sóbrio, estar vigilante, é entender o evangelho que você vive. É você acordar de manhã e você ler um texto, você ficar o dia todo com aquilo na cabeça pensando, meu Deus, o que isso influencia na minha vida? O que esse texto, o que esse evangelho quer dizer para mim? O que eu ouvi lá na igreja que eu preciso melhorar? Porque é isso que nós fazemos aqui. O culto de adoração, como a gente fala, é lá fora. Aqui, somos várias igrejas pensantes, várias pessoas que se reúnem como um todo, para que possamos adorar a Deus e dar a Ele o nosso louvor, nossa honra e a glória, e é dele para todo sempre. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, né? Então ele fala aqui, o fim de todas as coisas está próximo. Pense bem no seguinte, um povo há 2.000 anos atrás, que não sabia se ia deitar, se ia conseguir dormir e acordar no outro dia. Pessoas que eram espancadas e espoliadas enquanto dormiam. Soldados romanos invadiam as casas, lembre-se que não havia igrejas. Aquilo que nós chamamos de igrejas, os domos ecclesias, os cultos nos lares eram coisas escondidas. Até a chegada de Constantino e toda a sua vontade de ser cristão, o culto ao que nós chamamos de cristianismo era proibido. Pessoas que eram encontradas em adoração que não seja ao imperador, ele era massacrado. Então o fim de todas as coisas está próximo. Seja-se, eles acreditavam realmente que Cristo podia brotar em qualquer momento, como nós acreditamos hoje. E Cristo pode voltar a hora que Ele quiser. Mas estejamos sóbrios para viver uma vida de evangelho. Estejamos alertas para que a gente possa viver e dar continuidade na pregação do evangelho, caso Jesus não volte daqui a 100, 200 anos. Porque eles, os nossos meninos, é que vão ser as igrejas do futuro, que vão pregar depois a palavra do evangelho. E como vai pregar se nunca aprendeu? Como é que vai pregar se nunca foi enviado? Não é assim? Nós temos que estar sóbrios para as orações. Acima de tudo, versículo 8. Porém, tenham um amor intenso uns para com os outros, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Isso ele fala a respeito da koinonia, que a gente chama, né? A palavra grega koinonia fala da relação de amizade. Fala a respeito do amar uns aos outros, como Cristo nos amou. E você percebe bem que a palavra que ele usa aqui, cobre multidão de pecados, não é limpa, não é tira. Nós sabemos que quem perdoa o pecado é Cristo. Jesus que perdoa o pecado. Foi o sacrifício de Jesus que nos trouxe a liberdade. Nós somos comprados pelo sacrifício de Cristo. Então o que acontece? Quando nós nos amamos, nós fazemos com que os nossos pecados eles sejam esquecidos, que eles sejam cobertos, por causa do nosso amor. E a graça de Deus nos perdoa.
porque nós amamos e perdoamos uns aos outros e seguimos a vida dessa forma. Recebam mutuamente uns aos outros nas suas casas sem murmurar. Cada um de vocês sirva aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multigraça de Deus. Aqui ele está falando de uma época em que as pessoas que viajavam, os missionários de Deus, que levavam o evangelho de povos em povos, eles só tinham duas opções. Ou eles dormiam junto com o pessoal na igreja, geralmente era uma casa muito grande, que era alguns patronos, algumas pessoas mais ricas cediam espaço. Ou eles iam para as albergarias, eles iam para os... Como é que se fala? Não tinha hostel naquela época, né? Airbnb. Eles não tinham isso, mas tinha as hospedarias domésticas. E muitos historiadores dizem que naquela época aconteciam muitos assaltos. Além de ser um lugar muito sujo, muito inóspito e caro, porque nessa época aí o Império estava em crescente evolução, então era bem difícil achar um lugar para ficar. Então nessa época as pessoas falam assim, quando chegar um missionário trazendo a palavra de Deus na sua cidade, hospede o missionário em amor, em graça, sabe, koinonia. Porque às vezes ele não tem outro lugar para ficar. Hoje nós sabemos a dificuldade que é você hospedar uma pessoa no século XXI. Pode acordar de madrugada numa situação difícil. Mas o texto está dizendo aqui, nessa situação, em que os homens viajavam para poder pregar o evangelho. Lembra-se, não sei se é a segunda ou terceira carta de João, ele vai dizer assim, que se você chegar a receber pessoas que preguem outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, que vocês ouviram de nós, nem receba ele. Não dê a paz, não comunique com ele. Porque são falsos, homens enganosos. O apóstolo João fala isso. Aqui, Pedro está dizendo daqueles que realmente pregam a palavra de Deus, daqueles que realmente levam o evangelho à frente. Temos que ser, então, como é que se diz? Receptivos, mordomos. Temos que dividir a graça de Deus, a multiforme graça de Deus, como bons despenseiros. A palavra aqui é despenseiro. Versículo 11. Se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém servir, que o faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E amém. Aqui ele está dizendo o seguinte, você que é pregador, pregue o evangelho. Fale o evangelho. Não pregue modinhas, não pregue cultura, não pregue como é que era a sua vida no passado. Tem pessoas que vai dar testemunho e acabam falando do testemunho, que dá vontade de chorar quando o cara começa a falar o testemunho dele. Fale de acordo com os oráculos de Deus. O que é o oráculo de Deus? É a palavra que está escrita. Hoje em dia você corre um grande risco de uma igreja que abre a Bíblia em Mateus, o cara prega em Daniel e vai embora falando de Jeremias. O que tem a ver uma coisa com a outra? As pessoas não têm mais a cultura de ler e entender o texto e fazer uma explicação baseada naquilo que está lendo. Isso é muito perigoso. Então, se você serve, a palavra aqui de servir é a diaconia, que a gente já sabe que é o serviço, faça na força que Deus supre. Não é questão de vanglória, não é questão de você dizer que você é mais do que o outro, que você quer aparecer mais na fita, que você quer que o seu nome seja mais falado na reunião dos obreiros, né? Muitas aspas aí para os obreiros. Mas é fazer com que tudo, seja falar, seja ouvir, seja pregar, seja ajudar, tudo leve a glória a Deus, que Deus seja o único louvado. Que a honra seja dele, porque você é simplesmente um dispenseiro do dom de Deus. Se você fala bem pelo dom que você recebeu de Deus. Se você prega bem, se você serve bem, se você é um bom diretor da sua igreja, se você consegue fazer um serviço para a sua igreja que te traz orgulho, que esse orgulho seja para Deus, que você possa fazer com que Deus seja glorificado. É disso que ele fala aqui. Amados, não se surpreendam com o fogo ardente que os assola, destinado a prová-los como se algo extraordinário tivesse acontecendo com vocês. Aqui ele vai começar a falar agora sobre a perseguição que estava se instaurando no centro de Roma, por causa da maluquice que chegou na cabeça de Nero, e ele começou a perseguir pessoas. Então ele fala a respeito do fogo, o exemplo que ele dá de fogo, além dessas questões que eu falei no início, que muitos deles eram queimados vivos, e muitos deles eram jogados dentro de fornalhas com óleo derretido, e tinha vários tipos de martírios em que eles eram jogados.
Isso tudo dá uma ideia de, assim, uma conotação do crisol que prova o ouro. Da mesma forma que as pedras de ouro elas são jogadas dentro do crisol, com fogo em cima, para poder tirar dela o melhor do ouro, que seja um ouro fino, refinado. Então, a comparação que Pedro faz aqui é exatamente essa. Não ache que a provação que aconteça com você seja algo estranho. É realmente algo necessário para que a fé floresça. Em todas as épocas que você pode perceber, a igreja só cresceu quando foi perseguida. No dia que a igreja ficou macia, no dia que estava tudo bom, no dia que a gente estava 100%, como diz, na tranquilidade, a igreja começa a produzir heresia. Então, às vezes, é necessário certos tipos de provação para que possa realmente tirar. Aqui na semana passada, eu falei na abertura do culto sobre a diferença do trigo e do joio. Qual que é a diferença do trigo e do joio? Você pega as duas espiguinhas assim, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Mas quando você esmaga, só o trigo tem fruto. Da mesma forma é Deus com a gente. Às vezes Deus esmaga, Deus prova, Deus faz com que a gente seja prensado para ver qual fruto que você dá. Se é só palha, o que é que Jesus disse na parábola? Se é só palha, vai ser recolhido e queimado na fornalha. Então, da mesma forma é aqui. Ele coloca o fogo como sendo um tipo de provação permitida por Deus. Versículo 13 fala assim: mas alegre-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. O que ele quer dizer com isso? Será que falta alguma coisa que Cristo deveria fazer para que a gente possa fazer? Será que falta sofrimento que a gente precisa sofrer para poder cumprir o sofrimento de Deus? É claro que não. Mas levando em consideração que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, então todo o sofrimento do corpo é o sofrimento da igreja, o sofrimento de Cristo, ele permanece. Enquanto nós estamos sofrendo, Cristo está sofrendo também. E todo o sofrimento que Cristo ele teve por ser o Messias, consequentemente vai cair sobre nós. Mateus capítulo 5 ele fala a respeito disso. Vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados quando vocês sofrerem todo tipo de perseguição e desavença por causa do meu nome. E ele fala aqui, versículo 14, se vocês são injuriados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados vocês são, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês, enquanto para eles é blasfemado, para vocês é glorificado. Aqui fala-se a respeito do nome de Deus, de Jesus, porque todo aquele que se fixava no nome de Jesus, ele era morto. Chegou uma época que o imperador se coloca como Deus, ele é o divino Augustus, ele é o chefe. Então, ninguém podia queimar incenso ou oferecer nenhum tipo de adoração ou respeito que não fosse para o imperador. E quando um cristão era pego adorando, numa reunião como nós aqui, os soldados perguntavam, nega Jesus e adora o imperador. E aí ele vai falar, não, o Senhor é Cristo. É por isso que a palavra fala, todo aquele que chamar Cristo de Senhor, ele vai acabar morrendo. Porque a pregação da palavra leva você a perceber que nós vivemos no reino de Cristo. Ele é o nosso rei. E se ele é o nosso rei, nós vivemos de acordo com a pregação do Evangelho, falar do amor de Cristo acaba sendo para eles, os de fora, um crime. Então ele fala aqui a respeito disso. E vocês vão ser felizes porque, por serem injuriados no nome de Cristo, sobre vocês tem o Espírito de Deus. Mas nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor. Ou seja, se nós sofremos por ser linguarudo, fofoqueiro, desavenço, se nós sofremos porque cometemos crimes, porque vivemos de vida errada, que louvor a gente tem para Deus? A gente está sofrendo um real julgamento do erro que a gente cometeu. Né? O Gil vai ser pego roubando galinha, vai ser preso. Chega lá na prisão, ele vai chorar dizendo que ele está sendo provado por Deus. Você acabou de roubar uma galinha? Como é que você está sendo provado por Deus? Agora, se você disser que você estava no local que é perseguido pela pregação do Evangelho, e você prega o Evangelho, você é capturado, você sofre, aí você sofre por amor a Deus. Aí você sofre pelo Evangelho. É por isso que a gente vê a diferença de uma igreja verdadeira e uma igreja Nutella. Uma igreja que faz uma campanha de 7 sexta-feira para conseguir trocar de carro, não consegue, um cara chora. Veja aqui a vida desses homens, que eram capturados, que eram torturados por causa do amor a Cristo. Então Pedro fala, se você sofre por fazer o errado, bem feito.
porque a justiça tem que ser feita, né? Mesmo que o chefe do Estado seja Nero, que era um homem altamente perverso, e quase todos os imperadores seguiram a mesma linha, mas nós cremos que Deus controla tudo, então Deus permitiu que esse Nero subisse ao poder. Certo? Nenhum de nós acha que Nero foi suficientemente forte para poder derrotar Deus e tomar Roma. Ele estava lá porque Deus quis que ele estivesse lá. Por quê? Deus tem um propósito. Eu não sei, mas Deus sabe. Depois ele fala, mas se você sofre como um cristão, não se envergonhe. Ao contrário, glorifique a Deus com esse nome. Antigamente, cristão era um xingamento. Hoje em dia, cristão é orgulho. A pessoa pergunta a você, de que igreja que você é? Eu sou cristão. Para eles, antigamente, tem um comentário que eu estava lendo, acho que era do Enio, comentário do Enio, ele fala assim, porque às vezes até numa discussão, numa conversa, as pessoas os pagãos que chamavam o outro de cristão, pediam desculpa de chamar a pessoa de cristão. Porque para eles era muito pejorativo, era mal chamar o outro de cristão, porque era um xingamento. Mas hoje para nós é motivo de orgulho. Eu sou realmente uma imagem do pequeno Cristo. Eu sou realmente uma cópia do que Cristo quis que eu fosse. Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios, ele diz, sejam imitadores de Cristo, sejam meus imitadores como eu também imito a Cristo. E depois ele fala aqui, versículo 17, porque já chegou a hora de iniciar o juízo pela casa de Deus, e se ele começa primeiro por nós, qual será o destino daqueles que não obedecem a Deus? Aqui, Pedro usa de um texto do Antigo Testamento, ele vai usar, se eu não me engano, é Provérbios, deixa eu abrir aqui, na outra Bíblia, versículo 17. Ele usa Provérbios, capítulo 11, 31, para poder falar. Se nós que procuramos viver uma vida reta, viver de acordo com o Evangelho, a gente passa por um perrengue, uma perseguição, uma dificuldade, uma tribulação, imagina como será no final da vida de uma pessoa que não tem Cristo. Vai ser ainda mais ferrenho, mais difícil, porque nós, daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Ao 18. E se o justo é salvo, com dificuldades onde comparecerá? Se o justo é salvo com dificuldade, onde comparecerá o ímpio ou o pecador? É uma pergunta que ele faz aqui. Portanto, também aqueles que sofrem conforme a vontade de Deus, entreguem suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Pedro, ele está declarando uma forma de viver. Se você ler toda a carta seguida, capítulo 1, 2, 3, 4 até o 5, você vai perceber que ele te dá dicas de como viver em meio a essa sociedade. Já era difícil para ele fazer isso há 2000 anos atrás. Ainda mais difícil é hoje. E nós temos a certeza de que o Evangelho ele foi feito para ser anunciado. Como nós dizemos aqui, Evangelho é salvação de almas, não é para salvar empresas. Evangelho é para a propagação do reino de Deus. Nós cremos que Deus é bom, nós cremos que Deus abençoa, nós não temos nada contra bênçãos materiais. Mas o Evangelho não fala disso. O Evangelho fala de vida com Deus. O Evangelho fala de transformação. O Evangelho fala de um estilo, uma maneira de viver. E Pedro deixa isso bem claro quando ele termina. Portanto, também aqueles que sofrem conforme a vontade de Deus, entreguem suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Porque às vezes a pessoa pode falar assim, poxa, se é para sofrer tanto, o que adianta? Tem pessoas que desistem. Se é para sofrer desse jeito, o que adianta ser crente? Eu vou deixar de fazer tanta coisa que eu gosto, em nome de uma fé, e ainda vou sofrer? Mas nós entendemos o real motivo do Evangelho. Nós entendemos que Deus, para nós, Ele é o início, Ele é a criação, Ele é sabe, como foi falado aqui no primeiro capítulo de Colossenses, Jesus é o princípio de tudo. Jesus é o primeiro em todas as esferas da vida. Nós cremos que o Evangelho, ele é salvação para nós. E nós vivemos de acordo a louvar a Deus pelo Evangelho. Fazer com que mais e mais pessoas consigam entender, chegar ao entendimento dessa verdade. E fazer com que o Evangelho possa atingir o máximo de corações possível, para que a gente possa fazer com que, naquele dia que nós nos encontrarmos de novo com Deus, quando Cristo voltar e estabelecer para nós o descanso, que nós possamos ter o máximo de irmãos possível. Amém?